Psicologia, como buscar a felicidade em tempos atuais. A gente tá no Janeiro Branco com o Fred Figner, ele que é psicólogo. Cadê os aplausos dele, minha gente? Ele não parece o Rodrigo Lombardi? Depois a gente vai colocar pra comparar. Bem-vindo, viu? Uma pauta super importante, né? Porque a gente volta das festas, fala, poxa, eu achei que ia acontecer aquele milagre e tal, fiz tantos planos. Aí agora chega a realidade, os boletos, as coisas pra pagar, mas calma, respira, que vai dar tudo certo. Importantíssima essa pauta. Bora pra psicologia. Como buscar a felicidade em tempos atuais com o Rodrigo Lombardi. Mentira, gente, não é o Rodrigo Lombardi, não. Fred Figner, psicólogo. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Esse livro é seu? Isso. Olha. Histórias e fábulas para trabalhar o desenvolvimento humano. Então, se eu quero trabalhar algum elemento tanto na empresa quanto pessoal, eu utilizo as fábulas com reflexões ao final para você se questionar e refletir. Que livro lindo. Sabe que eu vejo tudo como um todo. Eu adoro beleza. Uhum. Seu livro é muito lindo. Obrigado. Olha, chama a atenção, cores, uma energia boa. Era uma vez no mundo corporativo, fábulas e histórias para trabalhar o desenvolvimento humano. Isso é muito bom, né? Trazer um pouco do lúdico para a gente poder refletir, mas não de uma forma pesada, mas sim de uma forma leve, que inclusive é que pede esse ano, né? Uma leveza na vida, né? Eu acho que as pessoas estão começando a entender isso, sabe? Olhar as coisas com mais tranquilidade, com mais positividade, com mais calma. Ver o que realmente importa, porque às vezes não importa pra gente, importa pro outro. Então não faz sentido pra você. Correto. Né? E a gente tem que pensar bem nisso. Tem que pensar bem nisso e até nesse momento agora do Janeiro Branco, que é uma campanha que tem, ela convida justamente a gente a parar e fazer uma reflexão de como está a nossa saúde mental. Então você imagina que o Janeiro Branco, a ideia é como fosse os 12 meses do ano, você tivesse o janeiro com uma página em branco e você pudesse escrever uma história. Então, essa campanha que está acontecendo é justamente isso, para a gente buscar mais leveza na vida, buscar autoestima, buscar ter uma vida mais significativa, mais feliz. Vida significativa. Porque às vezes eu falo, às vezes o significado pra mim é uma coisa de sucesso. Vamos falar do sucesso. Sucesso pra mim é uma coisa, pra você é outra. Pra você que tá em casa é outra coisa. Então você precisa saber o que é sucesso pra você. O que é realmente importante pra você, onde você vai colocar a sua energia. Perfeito. A gente vai falar sobre psicologia positiva agora. Isso. Né? Explica pra gente o que é essa psicologia positiva. Olha, a psicologia positiva, eu sou um entusiasta, um apaixonado. A psicologia ela ficou muito focada, depois da Segunda Guerra, a estudar transtornos, Sim. enfim. E aí vem um movimento de 90 para cá que falou o seguinte, olha, vamos estudar o que deu certo com o ser humano, o que traz felicidade, o que traz bem-estar. E é justamente esse o pilar da psicologia positiva. Ela vai estudar, comprovar cientificamente o que o ser humano tem que fazer ou que possa agir e quais são os pilares que ele pode contribuir para que ele aumente o nível de felicidade. E o que é a felicidade à luz da ciência? É justamente bem-estar. E tem até um modelinho com 5 pilares que podem contribuir para você aumentar o seu nível de felicidade. Já ensina pra gente. 5, gente. Já anota aí. Já pega a caneta aí, o papel, já vai anotando. Vai, o primeiro. Esse modelo é um modelo chamado PERMA, é PERMA em inglês, PERMA. é isso, mas aí em português como é que ele funciona? A primeira coisa são emoções positivas. Então, durante a minha semana, quais são as atividades, hobbies, encontros, que atividades ou o investimento de tempo que eu faço que me gera mais alegria, prazer, amor, felicidade, tudo isso durante a minha semana, quais são as atividades que me tiram isso, eu tenho que evitar, e quais são as atividades que me geram mais emoções positivas. Então esse é o primeiro pilar. Para eu ser mais feliz, eu tenho que focar em situações boas, né? boas que me fazem bem. Que me fazem bem. O segundo é relacionamento. Então a gente quando fala de relacionamento, né, até a gente pensando em relacionamento muito mais do que só o afetivo, mas o profissional, Sim. e pensar nos vários ciclos que a gente tem de relação, na nossa rede de apoio, se aquela relação, ela drena minha energia, ela é tóxica, ela não é uma relação que me engrandece, então talvez seja o momento de abrir mão dela. Porque é justamente nos relacionamentos, e como mamíferos, nós damos certo ao longo da nossa espécie, porque a gente vive em bando, então a gente não consegue viver sozinho, a pandemia provou isso. Então os relacionamentos positivos, eles têm um poder imenso de aumentar nosso nível de felicidade. Então aquele trabalho não dá, é tóxico e tal, talvez seja a hora de mudar. Mas aí, por exemplo, vai, a pessoa não pode sair do trabalho, aí sempre tem a pessoa tóxica do trabalho, vai, vamos combinar, em Sempre qualquer lugar no mundo. Uhum. Bom, e aí, como que eu faço pra não pegar aquela energia? Sabe quando a pessoa manda uma mensagem, você fala, vige, chega a ser bom. Então, aí como é que você faz pra não
não pegar essa energia pra vocês, a falar assim, deixa com ela. Toma que é teu, fica com o teu aí, com o teu bode aí, deixa eu ficar aqui com a minha alegria. O autoconhecimento ele é fundamental, porque o autoconhecimento, inclusive, vai fazer com que eu conheça as minhas fragilidades, os meus gatilhos, e eu consiga desenvolver e me fortalecer. Então, por exemplo, a pessoa pontuou alguma coisa, falou alguma coisa que é para te ofender, para te prejudicar, se eu tenho consciência de quem eu sou, aquilo vai vir, vai bater e vai voltar. Ou, geralmente, dentro das organizações, né, você não entrar na mesma sintonia. Ou chegar e marcar uma reunião com a pessoa e falar, olha, vamos resolver nossa relação? A gente precisa trabalhar, então vamos aqui alinhar as nossas diferenças. Lógico que isso depende da maturidade da outra pessoa do outro lado. Isso que eu ia falar, nem todo mundo quer uma conversa. Nem todo mundo quer. As Aliás, a pessoas maioria querem das ficar, não porque, por querem, exemplo, eu sempre falo, gente feliz não enche o saco. Então eu quero que todo mundo seja feliz por isso, né? Porque gente feliz não enche o saco. Então, Perfeito. assim, é muito sobre a pessoa. A gente já entendeu, a gente fala muito sobre isso, a gente traz várias pessoas aqui pra falar sobre isso, que é sobre o outro, né? Então, outras vezes quer alfinetar. Então, como, entende? Aí você não quer, mas quando um não quer, dois não brigam. Também tem isso, né? E em casos mais sérios, quando aquilo passa do assédio moral e aí vai para questões, aí talvez seja o momento, dependendo da cultura da empresa, pontuar a área de recursos humanos. Sim. É importante que a gente saiba também se defender. E se defender, às vezes, é se posicionar, é você, muitas vezes, formalizar e não entrar na boa e velha provocação. E é o que eu falo do autoconhecimento e se perceber. Peraí. Quando eu falo com tal fulano, como eu me sinto? Quando eu troco com você, como é que eu me sinto? Quando eu vou naquele encontro com gente, ai, mas é meu amigo há muitos anos, mas só fala de BO, a gente tem que ajudar os amigos, tá, minha gente? Mas não a ponto de drenar a gente sair Perfeito. exausto daquele encontro. Então, repara como é que você sai daquele encontro, não só encontro amoroso. Eu digo encontro de tudo, encontro de trabalho, né, encontro de amizade, enfim, de família. Porque nem toda família também quer o nosso bem. Então é você perceber, peraí, como é que eu tô agora? Como é que eu tô me sentindo? Perfeito. Né? Com tranquilidade, com calma. Perfeito. É justamente nas nossas redes de apoio profissional, pessoal, amorosa, aquelas relações, elas estão contribuindo para aumentar o meu nível de emoções positivas, então estão caminhando para a psicologia da felicidade. Não, as relações que eu estou envolvido, amigos que alfinetam, paqueras, relacionamentos que só me deixam para baixo, me diminuem, um ambiente de trabalho que por mais que eu faça, infelizmente ele não evolui, a cultura está muito adoecida, enfim, qualquer grupo que não me engrandeça, então talvez seja o momento de partir. Ai, Marieta Severo, acho que ela falou, qualquer lugar que não me cabe, não me eleva. Eu lembro desse vídeo, eu lembro. Não é o meu lugar, não é o seu lugar, viu? Qualquer lugar que te diminui, não é o seu lugar, pensa nisso. Eu já abro o livro, inclusive, falando com uma frase que assim, nunca se acostume com menos do que você merece. Isso mesmo. Então, assim, a gente precisa se acostumar também a ter autocompaixão e ter autocuidado. E isso tudo é janeiro branco. E o terceiro pilar da felicidade, a gente pode falar de realizações. Eu estava prestando atenção ali, então, assim, metas e objetivos são fundamentais para aumentar o nível de felicidade. Por quê? Porque quando eu alcanço metas e objetivos, eu tenho o quê? Sensação de vitória, de alegria, de prazer, de conquista, de autoestima. Então, uma vida sem metas não é uma vida significativa. Todos nós precisamos de metas e objetivos. Isso é fundamental para aumentar o nosso nível de felicidade. Sim, às vezes as pessoas ficam com medo. Ai, eu não vou fazer não, porque se não der certo eu vou me frustrar mais ainda. Meu amor, já tá aqui. Você já tá no jogo, tá nessa vida, então faça essa vida boa. Faz ela valer a pena, dá seu nome aí, faz o seu legado, entendeu? E eu não digo de grandes, que as pessoas às vezes falam, ai, mas grandes conquistas, tem pequenas conquistas. Ah, eu quero ler um livro por mês, tô dando um exemplo, tá, gente? Ó, quero entrar na academia, conseguir 3 vezes a academia. Eu quero conseguir não responder agressivamente, sei lá, uma provocação. Isso já é uma meta e uma coisa pra você alcançar. Perfeito. Começa com as pequenas, porque quando você fala, opa, manda pro cérebro conseguir. Aí você vai pra próxima, pra média, aí você cria força, potência e caminha, né? Perfeito. A gente não precisa entender que toda meta, todo objetivo, ele tem que ser imenso, ele tem que ser gigante. Às vezes é o básico, é o simples, né? E isso é viver também com um propósito, né? Sim. Tem um terceiro pilar, que inclusive, que é o pilar que a gente fala que é o pilar de engajamento. Então, engajamento. Vamos voltar, qual que é o primeiro? Então, a gente falou de emoções positivas, relacionamentos no geral. Realizações, metas e objetivos. Metas e objetivos. A gente está falando agora de propósito, está falando de engajamento. Engajamento. Então, como é que é o engajamento? O engajamento é justamente quando eu faço, também é um termo em inglês chamado flow. O que é o flow? Flow é quando eu faço alguma atividade, eu gosto tanto dessa atividade, que eu perco a noção de tempo e espaço. Então, por exemplo, nos esportes, ou quando a pessoa... E pode ser cozinhar, pode ser tocar um violão, pode ser qualquer coisa, não necessariamente uma coisa grandiosa.
apresentando um programa. Então é quando eu perco a noção do tempo e espaço, de tanto que eu sou apaixonado por aquela atividade. Então ali eu estou em estado de flow, de fluxo, eu estou engajado. E as empresas ficam loucas para entender e contratar pessoas que trabalham em determinados cargos que entram nesse estado de fluxo, porque a minha produtividade só aumenta. Isso tudo baseado em ciência, tá? Isso tem várias pesquisas. Não é só a gente que está inventando aqui não, tá, gente? É cientificamente comprovado. É psicologia da felicidade. Mas por isso que as empresas, né, e a gente também que vai buscar um trabalho, tem que ser uma coisa que combina com você. Porque se você vai só pela grana, vai ficar pesado, porque a gente fica muito tempo no trabalho, a gente é muito o nosso trabalho. Né? Quando a pessoa pergunta, o que você faz? Tudo bem, vai conhecer você, o que você faz? A pessoa logo pergunta o que você faz. Então, o trabalho é muito responsável pela nossa construção como persona. Então, a gente se reconhecer nesse lugar, nesse ambiente de trabalho é muito importante. A sensação de utilidade, de que eu tenho uma função no mundo, que eu tenho um talento, que eu tenho um dom, isso engrandece, isso me gera felicidade. Porque a pior coisa que tem é você viver uma vida onde você faça atividades que você não gosta só pelo dinheiro. A gente está em tempos de muita oportunidade profissional. Agora, tem que ter garra, né? Paixão e determinação. Então, se eu quero alguma coisa, é a constância e é o esforço. Então, para crescer músculo, a gente precisa treinar, tem o esforço, para poder alcançar a meta objetivo e para conquistar o nosso lugarzinho ao sol no campo profissional, também tem que ter esforço. Falta mais um, são 4? Falta mais um. Qual que é o próximo? Mais um é justamente o senso de propósito. O que é o propósito, né? É o sentido. É entender que você está aqui nessa vida por algo maior, que pode ser algo... entender que você tem algo maior que você, uma contribuição maior com o mundo, pode ser uma filosofia de vida espiritual. Esse é o mais difícil de É o mais difícil, traduzir, tá, né? gente? Como eu identifico o meu propósito? Ele sempre está ligado ao trabalho? Não necessariamente. Não, eu já sei. Olha, propósito não é uma meta, não é onde eu chego. Que muita gente fala, poxa, mas eu não tenho esse trabalho que tem grandes... Enfim, grandes objetivos, grandes funções. Eu vou dar alguns exemplos que vai ficar fácil. O propósito é o caminho, é a jornada, não é onde eu chego. Então, se eu estou vivendo de acordo com os meus objetivos, com os meus valores, com alguma coisa que eu gosto de fazer, que eu entendo que o meu lugar no mundo, aquela atividade que eu faço e eu executo no mundo, aquilo transcende, isso é o propósito. Pode ser cozinhar, cuidar de animais, cuidar de crianças, apresentar programa, cuidar de pessoas como psicólogo, pode ser limpeza. Não precisa entender que propósito é algo que eu vou ter um grande objetivo, uma grande conquista. Cuidar da família, cuidar dos filhos, isso pode ser o seu propósito de vida. E aí, quando eu tenho meu propósito, aumenta meu nível de felicidade. A gente falou aí de cinco pilares fundamentais para a gente ter, inclusive, um ano de 2026 mais significativo. Sim, é isso que a gente espera, né? Presença, significado. Mais do que conquistar, né? Ligado muito às coisas materiais. Muita gente confunde também o ser feliz. Que a pessoa fala assim, nossa, mas você tá feliz o dia inteiro? Não, gente. Ninguém tá feliz, nem eu, né? Você acha que tá feliz o dia inteiro. Vai lá em casa pra você ver. Não é assim que funciona. Ser feliz não é você estar risonho o tempo todo, cheio de energia. Isso não é ser feliz. Né? Explica para as pessoas em casa o que é ser feliz. Tem uma diferença entre alegria e felicidade. Então vamos lá. Alegria, aconteceu alguma atividade, aquilo me encheu, né, de emoções de alegria, de prazer. Então isso é alegria, ela é efêmera, ela vem e ela vai. A felicidade, ela é um estado onde ela não é ausência de sofrimento, não é ausência de tristeza. Mas durante a minha semana, se eu colocar numa balança, eu tive mais emoções positivas ou mais emoções negativas? Vamos pensar muito em felicidade como bem-estar. E assim entende a ciência. Então, durante a minha semana, foi uma semana onde eu senti mais alegria com a pessoa que está do meu lado, meu companheiro, minha companheira, com os meus amigos, com o meu trabalho, com o mundo. Claro que teve problema, porque a vida adulta é essa. A gente, né? Inclusive, o mundo vai passando, a gente mata um leão por dia. E isso é tudo desafiador. Mas, durante todo esse contexto, em tempos atuais, durante essa semana, nessa balança, fazendo essa reflexão, o que gerou? As minhas emoções positivas foram maiores, então aí eu tenho um aumento de felicidade. E seguindo esse modelo que eu falei agora do PERMA, ele contribui muito, porque se você fazer um escaneamento da sua vida, parar e avaliar cada pilar desse, você vai questionar. Você vai falar, realmente as minhas relações, olha, realmente eu não estou fazendo tanta coisa para me gerar alegria e prazer durante a semana. Eu preciso pensar sobre o meu propósito. Por isso que é importante a gente sentar, né, gente? Sentar e pensar assim, peraí, deixa eu cuidar aqui da minha vida. Se você não cuidar da sua vida, vai cuidar de quê? Se você não cuidar de você, né, que você tá ali com você o tempo, você vai ter que se aguentar. Onde quer que tu vá, já dizia Murilo Gun, tu vai estar lá. Então, você tem que se aguentar, você tem que estar ali, ó. Se você não se aguenta, vai aguentar, né, quem? Eu sempre liguei a felicidade, a alegria, a estado de êxtase,
muita badalação, essas coisas. E eu aprendi com o tempo que não é isso. Às vezes a pessoa tá plena e tá muito mais feliz com quem tá fazendo barulho. Felicidade, ser feliz não tem a ver com barulho. Tem a ver com sentimento, né? E aceitação também. Aceitar aquilo que a vida tá te mandando e você recebe, né? E volta da melhor forma. Tem isso também, né? Perfeito. No Brasil, o que acontece? Nós somos uma cultura muito extrovertida. Então já se espera que você seja alegre, tal. Mas eu não posso pensar em momento nenhum que pessoas introvertidas ou mais tranquilas, elas não são extremamente felizes. Isso mesmo. Porque você pega países que não são tão extrovertidos, países europeus ou países... Eles são uma cultura mais, né, com menos extroversão, né? Essa energia que a gente coloca pra fora. Sim. E você tem os altos níveis de felicidade dos países mais felizes do mundo. O Brasil, se eu não me engano, ele tá... Se não tiver atualizado, em 36º lugar. Pois é, ele tá ganhando na ansiedade, tá feio pra coisa pra gente. Primeiro de ansiedade, quinto de depressão, se eu não estou enganado, e segundo de burnout, só atrás do Japão. Mas quando você pega, por exemplo, países mais felizes, geralmente eles são países mais tranquilos. Você pega os países escandinavos, que estão sempre ali no topo. Sim. Então, pensar que felicidade não é... Tem uma frase que eu amo muito do Jung, que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Então, a gente só consegue aumentar o nosso nível de felicidade quando a gente se conecta e começa a prestar atenção na gente. Porque o mundo aqui fora pode estar acontecendo um monte de coisa, mas de todos os amores, o próprio. Ai, eu adorei isso! Grava, gente. A gente vai finalizar aqui essa entrevista com essa frase. De todos os amores, o próprio. Fred Figner. É Figner mesmo, né? É Figner mesmo. Rede social, muito obrigada, viu, por esse bate-papo. Obrigado eu pelo convite. Cadê a rede social do Fred, minha gente? O que você costuma postar nas suas redes? Nossa, muito conteúdo. Eu vou postar sobre... geralmente, sempre conteúdos para contribuir com as pessoas, contribuir com o desenvolvimento. Então, você vai encontrar muita coisa focada na parte empresarial e de carreira, coisa de psicologia clínica, porque eu sou um psicólogo clínico e empresarial. Então, eu atuo tanto na clínica quanto nas empresas. Então, a ideia é que meu conteúdo ele sempre agregue de alguma forma, ou vídeo, ou em texto, que ele possa agregar com a vida das pessoas. Esse é meu propósito. Obrigada, viu? Obrigado, bom ano para você. Bom ano pra gente. Partiu o intervalo, minha gente, mas fica aqui com a gente. Aguenta que 2 minutinhos a gente volta com mais Papo em Dia. Tem, alimentação anti-inflamatória, mais previsões dos signos e como organizar a bagunça da sua casa. Porque onde tem bagunça, gente, não tem prosperidade. 2 minutinhos que a gente volta já já.